amigos e amigas, espero que estejam todos bem, com saúde boa, com alegria, vendo a vida com bons olhos. E hoje comecei com essa frase porque nós vamos falar de conjuntivite. Conjuntivite é uma doencinha muito chata, né? Porque, na verdade, não vamos falar de doença, é um estado, né? Um estado dos olhos, porque tem conjuntivite bacteriana, tem conjuntivite viral, tem conjuntivite alérgica. E hoje nós vamos falar de todas elas para você entender o que é a conjuntivite. A conjuntivite, tudo que é it é inflamação. Então, amidalite, inflamação da amígdala, dermatite, inflamação da derme ou pele, e a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. Conjuntiva é essa pelinha fininha que recobre o olho, que a gente chama do branco do olho, né? Então tem aqui a imagem para você entender as várias estruturas dos olhos, que eu acho que é muito bacana, né? A gente aprender e saber os nomes. Cultura nunca é demais, né? Então a gente vai aprendendo e é muito gostoso. E aí a conjuntivite então é essa inflamação na conjuntiva que popularmente é chamada de branco dos olhos, né? É um estado que geralmente ataca os dois olhos, né? Pode durar de 1 semana a 15 dias e na maioria das vezes não deixa sequela. Então, apesar de ser uma situação chata, que dói, coça, arde, ela na maioria das vezes não deixa sequelas, o que é muito bacana. Quais são os sintomas da conjuntivite? A primeira coisa que a pessoa sente é uma sensação de que parece ter uma areinha dentro do olho. Fecha, parece que tem alguma coisa dentro do olho. Aí os olhos vão começando a ficar vermelhos, vão lacrimejando, coçando, ardendo, a pálpebra vai ficando inchada. E a pessoa com conjuntivite, ela tem o que a gente chama de fotofobia, ou seja, a luz incomoda. Tanto que na maioria das vezes a pessoa acaba usando óculos escuros, não só para tampar o olho, né, que fica vermelho, inchado, lacrimejando, mas também porque ela quer se proteger da luz, o que é uma coisa até bem-vinda nos casos da conjuntivite. E durante a conjuntivite pode haver uma visão borrada, porque, claro, a gente enxerga porque a luz entra numa estrutura cristalina, transparente, e aí com a inflamação, essa estrutura pode ter uma certa opacidade momentânea e não deixar a luz penetrar muito bem, então acaba tendo uma visão borrada. Então, os sintomas da inflamação, né, que é edema, calor, rubor e dor. Dificilmente incorre febre, geralmente a conjuntivite, o calor é só local mesmo. Fotofobia, coceira e essa sensação de que tem alguma coisa dentro dos olhos que é muito, muito desagradável. Tem uma imagem aqui dos 3 olhos que a gente vai colocar para você. Um olho normal, um olho com uma conjuntivite bacteriana e outra com conjuntivite viral. A conjuntivite viral e bacteriana, elas são distinguíveis só pela cor da secreção e pelo estado do olho. É interessante isso. O médico faz o diagnóstico muitas vezes de olhar, né? Não é uma coisa que precisa às vezes fazer uma cultura. Por quê? Porque elas são distinguíveis entre si. Vamos começar pela viral. A conjuntivite viral, ela é causada por um vírus chamado adenovírus. A conjuntivite viral é uma doença bastante comum, muito contagiosa. Assim, a maioria das conjuntivites que a gente vê por aí é viral. E ela é contagiosa, então se você tem alguém perto de você se você tem conjuntivite viral, não vá no trabalho, porque a chance de você passar para a turma lá é grande. Ou não fique perto dos seus filhos, ou muito próximo do seu cônjuge, porque realmente a conjuntivite viral causada pelo adenovírus, ela é contagiosa, ela passa de uma pessoa para outra e ela passa de um olho para o outro, por isso que é muito comum, a pessoa acaba tendo nos 2 olhos mesmo, não tem muito o que fazer. Ela é mais frequente no verão, quando também são mais frequentes os vírus, gripes, resfriados e o vírus da conjuntivite. O vírus, ele causa dor, ele causa lacrimejamento, mas a secreção, ela não é uma secreção purulenta, ela é uma secreção clarinha. Parece uma clarinha de ovo, parece uma lágrima mais espessa. Ela gruda o olho do mesmo jeito, mas ela é uma secreção mais clarinha. E como todo vírus, ela é uma doença autolimitada, ou seja, o próprio corpo dá conta de lidar com aquele vírus.
E os colírios antibióticos costumam não resultar. Por quê? Porque antibiótico mata bactéria. Lembra? A gente já falou isso em aulas anteriores. E vírus é o próprio corpo que lida com ele, né? Então, na maioria dos casos, os médicos fazem um tratamento sintomático para diminuir a dor, o edema, para melhorar o sistema imunológico do corpo, para ele mesmo combater a conjuntivite viral. E a conjuntivite bacteriana? Bactéria gera pus. A gente falou disso quando a gente falou da dor de garganta e das amidalites. O que é o pus? Vou falar de novo. O pus é a bactéria e o macrófago. O macrófago é a célula de defesa que come a bactéria e mata ela, né? Aí, esse resto de bactéria, macrófago e célula vira aquele bolinho celular com cara de amarelo. Aquilo a gente chama de pus. Então, a secreção da conjuntivite bacteriana, ela é bem purulenta, ela é bem amarela. E ela é uma conjuntivite mais grave. Felizmente, ela não é tão frequente, ela também é mais rara. E essa realmente precisa dos colírios antibióticos, precisa ir um oftalmo, porque ela é mais dolorida, ela pode causar um incômodo maior no olho, a secreção mais purulenta, a pálpebra fica bem colada, às vezes fica difícil de colar de manhã, tem que lavar bastante com sorinho fisiológicos, né? Imprescindível o acompanhamento com um oftalmologista. Também é contagiosa, então conjuntivite tem a duração, como a gente disse, de 7 a 15 dias e é importante você se afastar das pessoas para não passar para as pessoas e também não ficar perto de quem tem, né? Porque pode ser que você pegue também. E tem as conjuntivites alérgicas, que essa não tem nem vírus nem bactéria, ela geralmente não tem tanta dor, o que ela mais tem é coceira, vermelhidão e lacrimejamento. Como qualquer processo inflamatório, alérgico, por exemplo, de nariz, né, que escorre o nariz, coça, é a mesma coisa. Geralmente o que causa conjuntivite alérgica é poluição, pó, cosméticos, então rímel, mulheres têm mais frequentemente, né, passa lápis, rímel, delineador, isso pode causar uma conjuntivite alérgica. Fumaça também pode causar e cloro de piscina. Hoje em dia até estão nos lugares onde tem natação, hidroginástica, o pessoal tem tentado colocar menos cloro, fazer a asepsia da piscina de outra maneira para poder evitar, porque o cloro realmente, para quem tem alergia, ele acaba dando essa conjuntivite alérgica. Alguns remédios também dão, né? Alguns, por exemplo, às vezes tem gente que usa colírio para glaucoma ou usa colírio para outra coisa e pode ter uma alergia ao colírio. Então não é normal ter os olhos vermelhos o tempo todo. Não é normal ter os olhos coçando o tempo todo. Se você tem isso, tem alguma coisa acontecendo. Você está tendo alergia de alguma coisa. Uma característica da conjuntivite alérgica é que ela ataca os dois olhos de uma vez. Pá! Geralmente, uma conjuntivite bacteriana ou viral, ela ataca primeiro um olho, depois ela passa para o outro. Então fica bem claro que houve uma contaminação. Na alérgica, não, já começa o processo nos dois olhos, porque a reação alérgica é global, é concomitante. E ela comete indivíduos já predispostos à alergia. Então, gente que tem rinite alérgica, que tem dermatite alérgica, que tem asma, que tem bronquite, é aquele alergicão que vai acabar tendo também uma conjuntivite alérgica. Essa conjuntivite não é contagiosa, né? Mas muitas vezes é difícil de separá-la da viral, porque a secreção é clarinha, que nem a viral. O que diferencia é que a viral dói mais, arde mais e a alérgica coça mais. Os dois ficam vermelhos, os dois lacrimejam, os dois têm secreção clarinha. Mas a viral fica aquela sensação de dor, de mal-estar, até uma coisa que o vírus também circula pelo corpo, né? Fica um pouco mais, a pessoa mais abatida, e o alérgico não, você fica coçando, fica irritando aquele troço, mas você tá bem, tá inteiro, tá inteira, então fica claro que é uma conjuntivite alérgica. Óbvio que às vezes não é tão fácil para você distinguir, então o interessante é você ir ao oftalmologista para ele fazer o diagnóstico diferencial. O tratamento da conjuntivite alérgica, na maioria das vezes, é afastar você do alergeno. Então, por exemplo, você desconfiou que é da piscina, do cloro da piscina que você faz natação,
ou do seu gatinho, que você fica lá beijando o tempo todo, ou de alguma poeira, algum lugar que você for, que tem poeira, tem pó, tem fumaça, afastar do lugar, né? Compressas frias ajudam bastante, com água mesmo, ou com soro fisiológico frio, para poder refrescar, e colírios antialérgicos, né? Pode também ter, por exemplo, o alimento pode ser também um alergeno. Então, na época que você tiver com a conjuntivite alérgica, se afastar dos alimentos que você sabe que te dão alergia, né? Cada um é um. Tem aí os mais comuns, que geralmente leite, trigo, muita gente tem intolerância a isso, ou até alergia. E quanto menos você irritar o corpo no momento em que você está com a conjuntivite alérgica, melhor, tá? Bom, como é que eu faço para prevenir a conjuntivite? Primeira coisa, não coçar o olho, principalmente com essa parte de dentro da mão. Se você for coçar os olhos, é melhor você coçar ou com aqui, né? Ou com algum paninho, algum papel, como é que fala? Lenço de papel descartável. Por quê? Porque a mão está sempre muito suja. A gente está lidando, pega aqui, pega ali, aí vai lá e ó, pum, põe o dedão na mão para coçar o olho. Isso não é bom, porque você leva as bactérias para dentro do olho. Então, sempre lavar a mão, as mãos, né? Quer coçar o olho, lava as mãos antes. Mas bem difícil a gente fazer isso. Então, lembra de mim, vai coçar o olho, coça com outra parte. Coça com essa parte aqui, porque isso aqui, às vezes, a gente não toca com outro lugar. E suavemente. Os olhos, às vezes eu vejo gente esfregando o olho e faz assim, ó. Meu Deus, me dá até um nervoso. Então, o olho é delicado, gente. É uma estrutura delicada, não é para ser coçado com força. Você tem que coçar ele com delicadeza, tá? Então, cuidado para não coçar os olhos ou coçar muito pouco e se coçar levemente. Lavar as mãos e o rosto com frequência. Então, por exemplo, tá num lugar que você chegou, passou por um lugar que estava muito poluído, ou que tinha muito pó, ou ficou brincando com o gatinho muito tempo, com o cachorro, com algum animal que você tem em casa, lava as mãos, lava o rosto para poder tirar. Na época de primavera, que tem muito pólen também, né? Ou na época que tem o tempo muito seco, lava a mão, lava o olho, espirra água para hidratar bem. Procura não compartilhar esponja, né? Principalmente de lavar o rosto, toalhas que você vai lá enxugar o seu rosto, rímel, lápis. Mulher tem essa mania, né? De ficar, todo mundo usa o mesmo rímel, o mesmo lápis. Isso às vezes é um problema, porque uma bactéria que está ali num corpo que está resistente, às vezes a pessoa tem a bactéria ou tem o vírus e não desenvolveu a conjuntivite porque tá bem, tá forte, aí vai lá no seu, por algum motivo tá mais estressada, dormiu mal, comeu mal, bingo, acaba tendo um corpo que acolhe aquele vírus, aquela bactéria e desenvolve a conjuntivite. E muito importante, não se automedique. Tem gente que fala assim, eu tô com conjuntivite, vou lá na farmácia, compro um colírio antibiótico e pum, pinga. Isso não é bacana. Primeiro porque a gente viu que a sua conjuntivite pode ser alérgica, antibiótico não vai adiantar. Pode ser viral, antibiótico não vai adiantar. E se você coloca mais uma química no olho que já está irritado, o que pode acontecer? Piora. Então é melhor, principalmente nos casos dos colírios, conversar com o médico antes disso, tá? Para ele avaliar. O que a gente pode fazer, que é mais suave, é mais natural e que pode ajudar, é uma solução ou um chá de calêndula. A Calêndula officinalis é uma planta que ela tem uma propriedade antisséptica, anti-inflamatória, cicatrizante, né? Calêndula é bem conhecido para queimadura, para assadura. Então, o que você pode fazer? Pega 250 ml de água, ferve a água, coloca 2 colheres de sopa das flores da calêndula, que você pode comprar, né, nas casas, nas herboristerias, e abafa lá, deixa uns 10, 15 minutinhos, coa, deixa esfriar, né, não pode colocar coisa muito quente nos olhos, embebe chumacinho de algodão e coloca nos olhos. A calêndula, ela vai ajudar o processo irritativo de qualquer uma das conjuntivites, né, então aquela coisa da coceira, do calor, da irritabilidade, a calêndula melhora muito. O lado externo do olho, tá, gente? Não é para pingar lá dentro a calêndula, não. Só externamente já vai ajudar bastante. Você pode fazer isso 3, 4 vezes ao dia. Se você tiver
como a conjuntivite viral, por exemplo, você vai sentir logo uma melhora, o corpo vai resolvendo o vírus e 7 dias, 10 dias a coisa já está resolvida. A bacteriana, ela já é mais nervosinha, então é bom realmente ir ao médico. Se for uma conjuntivite alérgica, a calêndula vai ajudar muito, porque na verdade é só irritabilidade, não tem patógeno nenhum ali, né? Então você vai ver que ela vai até fazer o que a gente chama de teste terapêutico. Você põe as compressinhas, já melhora bastante. Nas conjuntivites alérgicas, um truque que a gente pode fazer, depois que o chá da calêndula ficar pronto, você gelar. Que lembra que eu falei que as alérgicas respondem melhor a compressas frias? Aí você põe na geladeira o chá de calêndula e você embebe o algodão com o chá geladinho e põe ali. Fica muito refrescante e gostoso, tá? As pesquisas feitas pelo Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho a respeito de homeopatia, e ele publicou num livro dele chamado Repertório Homeopático, indica que algumas plantas na diluição da homeopatia 6-CH, como a Apis mellifera, belladonna, sulfur, eufrásia, podem ser benéficas para as conjuntivites, tá? Então, geralmente não se pinga, tá? Homeopatia no olho, geralmente a homeopatia é tomada. O ideal é que você vá e faça uma consulta com o homeopata, mas o Dr. Ariovaldo, no seu livro, ele indica nas pesquisas dele que houve benefícios com essas 4 diluições homeopáticas, Apis mel, belladonna, eufrásia e sulfur, que podem ser usadas oralmente para um benefício nos olhos. Tá? E uma coisa muito importante, o olho é uma estrutura, de novo, muito delicada. A primeira coisa que você tem que fazer, se você desconfiar de uma conjuntivite, é procurar um oftalmologista e ficar longe das pessoas para não contaminá-las, até você saber que conjuntivite é essa. Se for uma conjuntivite puramente alérgica, ela não vai ser contagiosa, você não precisa se afastar nem do trabalho, nem das pessoas da família. Se for uma conjuntivite viral ou bacteriana, ficar longe uns 10 dias é o ideal. Separa a sua toalhinha de rosto, separa as coisinhas que você vai, manusear, para poder preservar as outras pessoas. Felizmente é uma doença benigna que tem aí 10 dias, no máximo 15 dias, resolve completamente, sem deixar grandes sequelas. Eu espero que você tenha gostado de saber mais sobre a conjuntivite, como observá-la, como cuidar dela, que médico procurar, porque esse é o nosso objetivo aqui no Ter Saúde, informação para viver bem e melhor. Então se inscreve no canal, toca o sininho, diz que você gostou, sugere temas e bora prosear e falar mais de saúde toda terça-feira. Um beijo e até a próxima!